Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Estevão Aguiar, quem ainda não me conhece, ok? Depois você vai lá no Facebook, me procura, tem muita dica lá, materiais, vídeos, etc. Vamos falar hoje sobre uma matéria que tem caído muito em concurso, muito. São noções de administração pública. Hoje nós vamos falar um pouquinho da evolução que aconteceu após 1930. Praticamente todas as questões de nível médio de cargo administrativo está cobrando esse tipo de matéria, que é a evolução após 1930, tudo bem? Hoje nós vamos focar em administração pública, patrimonialista e na burocrática. Aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a gerencial, você assiste também depois, ok? Vamos lá então? Gente, a administração patrimonialista, ela surgiu com base no iluminismo europeu, lá no século XVIII, tá? Como é que funcionava? Nesse modelo, o poder do rei, do monarca, ele era confundido com o Estado. Por quê? Porque era a mesma coisa. Aquilo que era arrecadado pelo governo era próprio do rei, do monarca. Então, os impostos que alguém pagava, alguma pessoa do campo, alguma pessoa carente que pagasse o seu imposto, ele estava pagando diretamente para o rei. Por quê? Porque o Estado era uma extensão do próprio poder do governante, tá claro? E os seus funcionários eram os membros da nobreza. Então aqueles nobres, os membros da nobreza eram quem? Funcionários do rei, que também se empossavam daquele patrimônio que era o mesmo, tanto do rei quanto do Estado. Olha só, que é o que eu estou falando aqui, ó, o patrimônio do Estado se confunde com o patrimônio do soberano, do rei, do monarca, tá ok? Os cargos eram tidos como prebendas. O que são prebendas? Pouco trabalho e muita remuneração. Se você quiser escrever aí, ó, o que são prebendas? Trabalho, esforço, pouco e remuneração alta, tá? Isso que é chamado prebenda e era o trabalho do pessoal na época. Além disso, por esse fato de o que era do Estado era próprio do rei, do monarca, e a falta de um controle rígido e de uma administração séria, a corrupção e o nepotismo eram inerentes a esse modelo de administração. Então, grave, o patrimônio do rei, do monarca e do soberano era o mesmo do Estado, se confundia com o do Estado. Além disso, a corrupção e o nepotismo eram inerentes, tá ok? Certo? Gravou, esse é o modelo patrimonialista. Vamos agora falar então um pouco da administração pública burocrática. Então, como havia aquele modelo patrimonialista, corrupto, tá? Surgiu o modelo burocrático. Ele surge com uma ideia de tentar acabar com o nepotismo e a corrupção inerentes ao modelo patrimonialista, ao modelo anterior. Então, ele tinha como princípios a impessoalidade, o formalismo. Qual foi o maior problema do modelo burocrático? Foi o excesso de formalismo, tá? Ficou-se muito concentrado na forma do que no resultado. Por isso que não deu tão certo, tá? Mas existe até hoje o modelo burocrático? Existe. Além disso, a hierarquia funcional, o excesso de hierarquia, a ideia de carreira pública começa nesse modelo, tá? No Brasil, começa então no modelo patrimonialista, tá? E a profissionalização do servidor. Agora o servidor é um profissional, tem carteira assinada, ou então ele é regido por uma lei vigente, então ele é um profissional, ok? É a ideia de poder racional legal, baseado então nas leis. Então o modelo burocrático que traz essa quantidade de leis que nós temos, esse processo para se formar uma lei, ele nasce no modelo burocrático, tudo bem? Além disso, o controle administrativo rígido, o controle muito rígido, preste atenção, eles tentavam evitar a corrupção, só que foi tão rígido
era tão formal que no final das contas havia muitas pessoas, até mesmo servidores, funcionários do Estado, que para agilizar o processo acabavam corrompendo, acabavam promovendo a corrupção. Ok? Então, na teoria, o modelo burocrático nasce, surge a fim de evitar a corrupção, a fim de acabar com a corrupção. Mas de fato aconteceu? Aconteceu. Tá? Aí o processo de admissão de pessoal também é nesse momento, contratações do poder público, servidores de fato, e atendimento às necessidades da população. Então, aquele governo que havia apenas para satisfazer a nobreza, apenas para satisfazer o soberano, agora o modelo burocrático começa a pensar mais no cidadão, mais na sociedade, na população. Tudo bem? Mas quais foram os pontos fracos? Eu falei já um pouquinho. Quais foram os pontos fracos do modelo burocrático? Preste atenção. Olha só, transformou o controle num verdadeiro fim do Estado. Qual deveria então ser o fim? O fim deveria ser atender as necessidades, as demandas, os desejos da população. Só que esse controle excessivo acabou não fazendo com que o resultado acontecesse. Ok? A máquina administrativa voltou-se para si mesma. Esse excesso de formalismo que a gente viu, ele acabou sendo algo voltado somente para o governo, tá? Perdeu a noção de sua missão básica. Qual a missão básica de qualquer governo? Servir a sociedade. Então, é o que eu falei anteriormente, o fim que é servir a sociedade não aconteceu. Por quê? Por causa do excesso de controle, tá ok? E se tornou ineficiente, então. Claro que foi ineficiente. Se não atendeu de fato às necessidades da população, então foi ineficiente. Autorreferente. Autorreferente é o quê? Voltada para si mesma, tá? Voltado para si mesmo, que é o modelo administrativo. E incapaz de atender adequadamente aos anseios dos cidadãos, ok? Então esse foi o maior problema do modelo burocrático. E aí depois nasce o modelo gerencial, que eu vou falar na próxima aula, tá? Mas vamos ver algumas questões, 3 questões apenas, sobre esse processo até o burocrático, tá? Então, caiu em 2007. No plano administrativo, a administração pública burocrática surgiu no século XVIII, com o início do iluminismo europeu. E aí, certo ou errado? Essa tá fácil, né? Foi o modelo burocrático? Não, foi o patrimonialista, beleza? Errado. Mais uma. A administração pública burocrática substituiu a administração patrimonialista, certo? Certinho até aí. Na qual o Estado era entendido como propriedade do rei e em que não havia clara distinção entre o patrimônio público e o privado. Certo ou errado? Certíssima essa questão. Por quê? Não havia clara distinção. Lembra? O que era arrecadado para o Estado se confundia com aquilo que era do soberano, do rei. Então, certinho essa questão, tá? Questão do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Então, questão caiu em banca que cobrou em prova de tribunais. Então, não é qualquer tipo de prova, tá? A administração pública burocrática surgiu para se combaterem a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Exatamente, nós vimos que, de fato, houve corrupção, aconteceu um pouco de corrupção, aconteceu, mas na teoria, o modelo burocrático surge para combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista, certinho? Beleza? Alguma dúvida? Você entra lá na minha página do Facebook, curte lá, tira suas dúvidas, me pergunta, tá? Pede o que você quer, dicas, matérias, e se quiser também me mande um e-mail, professorestevaguiar@gmail.com. Beleza, pessoal? Então até a próxima!